Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário que vocês estejam nos assistindo ou nos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao VimoCast. Estou eu aqui, Rony Onibene, ao lado da nossa queridíssima Su. Oi, Su. Olá! Você está bem? Eu estou ótima, nossa, muito alegre com a pessoa que estamos aqui, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Já há mais de um ano de podcast, de VimoCast, mais de 30 episódios para vocês e uma convidada que a gente já queria ter trazido desde antes do podcast ter nascido, do VimoCast ter nascido, né, Su? É interessante que quando a gente a conheceu por situações da vida, ela não estava em Brasília. A gente, nossa, mas como a gente vai fazer um podcast com ela à distância? E aí, toda uma caminhada de vida a trouxe para Brasília, mas ainda não tinha oportunidade, até que surgiu hoje. Então, assim, estamos muito emocionadas, né, por tê-la com a gente. E quem é a nossa convidada, Su? Apresenta. Tenho certeza que a galera tá ansiosa aí. Nós estamos aqui com a nossa querida e grande Letícia Correia, que é advogada especialista em direito médico e da saúde, bioeticista, pesquisadora de fim de vida e doula da morte. E aí eu vou deixar aqui em aberto algumas questões que ela vai trazer pra gente da biografia dela. Ela é doutoranda em bioética pela UNB e mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vinda, querida. Muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada. Gente, nem acredito que esse encontro saiu, hein? Planejado, gestado, organizado, finalmente veio aí, né? Muito obrigada. Que bom, querida. Muito obrigada, gente. Obrigada. E aí, a gente, como bons paliativistas, gostamos de começar, Letícia, pela biografia. Pra gente é muito importante conhecer, além de toda a questão de currículo, que o seu é vasto, mas quem é a Letícia Correia? Sim, eu gosto, né, dessa pergunta, porque nas minhas aulas acho importante sempre trazer esse contexto, que o currículo é importante, mas acho que o que nos diferencia é quem somos por trás do currículo. Então eu costumo dizer que eu sou a Letícia, filha da Luzia e do Mário, uma doadora de corpo e um transplantado de fígado, que transformou toda a dor por uma década de cuidado com eles em propósito de vida, entendendo o que eu vim fazer nesse mundo, enquanto advogada, enquanto mulher, enquanto professora e recentemente como doula da morte. Então é isso, é entender quem eu sou, que consegui ressignificar toda essa dor num propósito para levar um pouco de auxílio jurídico, mas com um contorno humanizado para as pessoas que padecem, que somos todos nós, né? Em alguma medida. Nossa, impressionante, viu? A gente conhece, né, um pouco da trajetória da Letícia, mas compartilha um pouco, assim, com a gente. Com mais profundidade sobre a sua biografia. Qual seria um ponto que você gostaria de começar a contar um pouco da sua história pra gente, que diz da Letícia hoje? Tá, eu sempre fui uma pessoa muito controladora, muito planejadora. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já tinha delineado desde muito cedo que eu ia estudar para concurso, eu queria ser juíza do trabalho. Então, a minha faculdade inteira foi direcionada para me tornar juíza do trabalho. Então, fiz monitoria, toda a parte acadêmica, estágio, tudo para pensar já em pontuar quando eu me formasse e estudasse para concurso. Então, assim, na minha cabeça, né, nos meus 20 anos, eu achava que com 28 anos eu ia estar casada, com gêmeos e aprovada no concurso de juíza. Muito bom, né? Focada em direito do trabalho. Direito do trabalho, nada a ver. E gêmeos, porque meu pai é gêmeo. Então, assim, eu falei, vai que a genética favorece, né? A gente quer controlar até isso. E aí, no meio da faculdade, o meu pai adoeceu. Ele começou a passar mal e apareceram umas varizes no esôfago, que eu nem sabia que isso era possível. E aí o gastro pediu uns exames e descobriu que ele estava com uma hepatite C por mais de 20 anos, que não tinha sido diagnosticada, e isso acabou evoluindo para uma cirrose hepática. E aí ele teve que ser encaminhado para o transplante. Eu sou mineira, de Juiz de Fora, né, mas lá não fazia transplante de fígado, que é um transplante complexo, e nós fomos encaminhados via SUS para São Paulo. E ele fez esse acompanhamento no Albert Einstein, totalmente gratuito, né, pelo nosso Sistema Único de Saúde, coisas que a gente também não tinha ideia que era possível, que era viável, né, ter um tratamento de ponta via SUS.
E ele teve o êxito, fez o transplante, só que a hepatite tá no sangue. E só o transplante não resolveria. Então nós tivemos que, via Defensoria Pública da União, ingressar com uma ação judicial, pedindo um medicamento de alto custo. E demorou 9 meses, foi literalmente um parto para esses medicamentos chegarem, porque o tratamento só poderia ter início quando os medicamentos, as 3 caixas de medicamentos estivessem disponíveis. Então, uma caixa veio do Japão, uma veio da Alemanha e a terceira já foi fornecida pelo Ministério da Saúde, porque houve uma incorporação desses medicamentos na lista de medicamentos do SUS, né? E aí, muito bem, eu já estava formada nessa altura do campeonato, estudando para concurso. Ele teve a cura em maio de 2015. Aí eu falei, bom, agora eu vou retomar meu plano. Mas em setembro, a minha mãe fez uns exames, porque ela estava sentindo umas dores no ombro, nas costas. E aí a gente descobriu que ela estava com um tumor no ovário, com uma metástase já muito extensa no peritônio. Mas assim, o diagnóstico inicial era câncer de ovário. Então, quimioterapia curativa, 4 meses de químio, cirurgia, mais 4 meses de químio, vida que segue. Porém, quando a gente foi preparar para a cirurgia, a gente tivemos 2 surpresas. A primeira, que eu descobri que o plano de saúde dela e do meu pai era um plano ligado ao município, então era um plano de autogestão com limitação de cobertura. Então o médico queria fazer uma cirurgia por vídeo e o plano só autorizava a cirurgia de barriga aberta. Então foi um entendimento com a diretoria do plano, enfim. E quando a gente fez os exames preparatórios, nos exames apareceu um nódulo no pâncreas. E aí eu falei, poxa mãe, que bom que apareceu antes da cirurgia, porque aí a gente tem a oportunidade de tirar na cirurgia. E aí a cirurgia foi um arraso, foi maravilhosa, a gente conseguiu fazer por vídeo. Foi uma cirurgia muito extensa, que além da esterectomia, tirou corpo e cauda do pâncreas, fez toda a retirada do que era possível de tumores da cavidade abdominal, linfonodos, omento, enfim. Aí quando isso tudo foi biopsiado, a gente teve a surpresa que o câncer dela não era de ovário, era de origem pancreática. E aí tudo mudou, porque aí a quimioterapia passou a ser paliativa. Mas a gente não teve esse esclarecimento na época. Não houve, assim, uma equipe multi que nos acompanhou, não teve uma equipe de paliativistas que nos acompanhou, não houve isso. A gente teve a sorte de ter uma oncologista muito cuidadosa, que conduziu o processo, mas acesso a cuidados paliativos, isso nunca foi ofertado. E Juiz de Fora é uma cidade com 600 mil habitantes, é uma cidade grande. Nós estamos falando de... A descoberta do câncer dela foi 2015 para 2016. Então, assim... E ela morreu em 2021. E nesse período todo, a gente não teve nenhum contato com uma equipe de cuidados paliativos. Nenhum momento. É, de certa forma, recente, né? Muito. E num momento em que já estava em voga os cuidados paliativos, né? Total. E para uma paciente que indubitavelmente precisaria de um segmento, com Sim. uma família já fragilizada por um acompanhamento de doença de uma pessoa importante da família já bem há um tempo. Né? Sim. E foi muito engraçado esse processo de adoecimento dela, porque eu não fazia ideia que existia direito médico, direito da saúde, cuidados paliativos. Eu não tinha ideia. A gente não tem esse tipo de ensino na faculdade de direito médico da saúde. Não tava no hall ali, tipo, Não tava no hall. Direito do trabalho ali, juiz do trabalho. Não tinha essa parte. Não tinha. E aí, eu me lembro que logo que a gente saiu da primeira consulta, ela ainda muito abalada com aquilo, né? E sabe-se lá por quê? Eu perguntei pra ela, eu falei, mãe, se você ficar inconsciente, você vai querer ficar entubada? Olha. Assim, do absoluto nada. Porque eu percebi que era uma responsabilidade muito grande naquele momento se eu tivesse que tomar uma decisão sem saber qual que era a vontade dela. E aí ela falou assim, minha filha, vou querer. Se isso não trouxer tanto sofrimento pra você e pro seu pai, porque eu sou filha única, né? Eu vou querer ficar entubada a maior quantidade de tempo possível. Falei, tudo bem. Então, que assim seja feita a sua vontade. E desde o começo, a gente caminhou nesse adoecimento entendendo que ela era a protagonista. Então, senti uma quimioterapia super diferenciada em São Paulo, chamada quimioterapia peritoneal hipertérmica. Eu nunca tinha ouvido falar desse trem. Aí, na época, a gente conseguiu um encaixe com o médico, a consulta caríssima. Imagina, 2015 já era um absurdo de cara. Eu falei, mãe, consegui, vamos? Ela falou, não. Eu acabei de voltar de São Paulo do transplante com seu pai.
nossa, eu não consigo me imaginar voltando pra lá, não tendo rede de apoio, família, amigos. Eu não quero. Aí eu fiquei assim, gente, como que não quer? Se tem uma possibilidade de tratamento, a pessoa não quer. Ela falou, não quero. Eu quero me tratar em Juiz de Fora, perto das pessoas que eu amo, dentro do que é possível. Então, desde o princípio, essa questão da autonomia, desse protagonismo, do entendimento de quem é aquela pessoa que está sendo cuidada, teve ali de uma maneira muito intuitiva, muito prática. Nossa, Letícia, obrigado primeiramente pelo compartilhamento até aqui. Eu acho que a gente precisa fazer uma pausa, porque às vezes talvez alguns colegas que estão nos ouvindo não entendam assim, mas um advogado, falando sobre o sofrimento profissional, estando aqui, mas é sobre isso, né? Eu acho que a gente tem essa parceria com vocês, principalmente quando falamos de autonomia. E você mesmo sem ter essa vivência, você tem uma vivência na parte da saúde, você tinha um olhar para sua mãe de, como que eu posso preservar a autonomia da minha mãe? O que é importante para ela? Isso foi antes da pandemia, então nem tinha essa voga dessa questão de intubação e tudo, e você trouxe isso ativamente. E ela também trouxe a ponderação em relação a, nossa, eu quero o melhor, mas eu também tenho outras prioridades de ficar aqui. E o quanto que isso é importante, o quanto que isso é a pessoa, o quanto que isso é a biografia muito além da doença. Exato. Sua mãe não era o diagnóstico, mas era ela. E isso é muito legal você trazer. Nossa. E assim, eu falei, eu realmente não sei de onde que isso saiu. Acho que era muito medo de ter que tomar uma decisão por uma pessoa que era a pessoa mais importante da minha vida, segue sendo a pessoa mais importante da minha vida, mas essa responsabilidade eu não queria carregar. E como ela acabou ficando num processo de adoecimento prolongado, porque pâncreas, a expectativa é baixíssima. Ela ficou com a gente quase 6 anos. Então, assim, nós passamos por muitas evoluções durante esse adoecimento. E uma coisa que foi importante também é que, à medida que o tempo foi passando, eu fui dando checks com ela do que ela queria. Nos últimos 8... Seguindo de forma intuitiva, você já, de certa forma, até buscava... Nada. Tudo intuitivo. Tudo intuitivo. Não, eu vou ter que antecipar. Você começou o podcast falando assim que você é controladora, né? Mas a minha impressão, quanto que você foi seguindo, né, o rumo que a sua vida foi colocando pra você. Eu não tinha opção naquele momento, né? De nenhuma forma você tentou controlar o destino de, não, eu vou ser uma advogada em direito do trabalho. Se a tua história foi te levando para um lugar, você foi olhando para aquilo e foi seguindo aquilo. Né? E nesse ponto, eu já, obviamente, já não estudava mais para concurso, né? Não tinha como. Sim, óbvio. Não tinha como. A prioridade era estar ali com ela, enfim. E vivenciando o direito em saúde, né? Mas sem saber que isso era o nome, uma né? Sem dando nome ainda. Eu não sabia que isso poderia se transformar numa profissão. Por isso que no meu relato... Não era sobre isso, né? Não era, nunca foi. Era sobre o cuidado, né? Era sobre o cuidado, uma preocupação, um medo, né, em relação ao que poderia acontecer. Exato. Tanto que, quando eu vou contando a história, eu trago esses pontos assim, do SUS, do plano de saúde, as dificuldades, a judicialização. Porque é muito louco perceber como que meu propósito, ele estava se revelando aos poucos. E, na prática, eu fui entendendo as dificuldades que depois se transformariam no meu objeto de trabalho como advogada. Então isso é muito louco. Muito. E aí, lindo. Assim, nos 8 meses finais da vida dela, ela já estava com um quadro de dor muito agudo. E a gente também descobriu, por acaso, né? O acaso não existe, mas enfim, a gente descobriu que existe uma área de atuação na medicina voltada para controle de dor. E isso é que deu dignidade para ela morrer. Porque ela entrou num processo de dor tão intenso que ela falava assim, as pessoas que a visitavam no quarto do hospital, pede a Deus para me levar, porque eu não estou aguentando mais. E quando eu vi a minha mãe pedindo às pessoas para rezarem para ela, para que Deus a levasse, diante do sofrimento, diante de um sofrimento tão intenso, eu falei, agora o buraco ficou fundo. Porque até então, ela sempre muito alegre, muito divertida. Eu falei, ali eu senti que o negócio tava ruim. E aí foi assim um anjo nas nossas vidas. Hoje eu falo que ela é minha melhor amiga, minha madrinha no direito médico, que é a Meli, que é uma médica lá de Juiz de Fora, chama Meli Falcone. E a Meli que conseguiu trazer essa dignidade no morrer da minha mãe, fazendo esse controle da dor. Até chegar no momento em que, dando o check novamente, mãe, se der ruim, vai querer ficar no hospital e tudo mais,
ela chegou num ponto, ela falou assim, eu quero ir para casa. Tem mais nada no hospital que possa ser feito para melhorar a minha qualidade de vida. Quero morrer na minha casa, na minha cama, com seu pai do lado, de preferência, sem que você esteja lá. Olha. Falei, tá bom, vamos ver o que é possível. E aí ela teve alta em janeiro, foi para casa, e quando foi meados de março, aí a gente já estava na segunda onda da pandemia, não tinha leito, aquele caos. E numa semana ela parece assim que ela queria já organizar tudo. No sábado ela me manda uma mensagem, eu morava em Curitiba na época, ela me manda uma mensagem. Quero que você compre uma cama pro seu pai, porque quando eu morrer eu quero que ele passe um tempo na sua casa. Aí eu falei assim, mãe, mas você acha que tá morrendo? Essa conversa tá no nosso WhatsApp. Eu falei assim, mãe, mas você acha que tá morrendo? Ela falou, não, mas a gente tem que ser prático. Eu falei, tudo bem. Só que nisso eu tinha planejado ir de surpresa para Juiz de Fora no sábado seguinte. Falei, eu vou dar uma enrolada, chegando lá eu resolvo isso. No domingo ela falou, já comprou a cama? Eu falei, nossa, mas você tá, né? Ela falou, não, vamos ser práticos, a gente tem que resolver. Ela comprou a cama no domingo. Eu comprei a cama no domingo. Quando foi segunda, ela me fala assim, lembrei de uma conhecida minha que trabalha num cartório. Vou ligar para ela, perguntar para ela, se eu morrer em casa, qual é o cartório que eu tenho que lavrar a certidão de óbito? Eu fiquei assim, uai, gente, muda o cartório? Eu não sabia. Mas dependendo do território, né, do lugar que você mora, tem uma divisão ali entre os cartórios. Aí ela ligou para essa menina, e aí a menina falou, se morrer em casa é o cartório tal, se morrer no hospital é o cartório tal. Sua mãe fazendo os cuidados pós-óbitos dela mesma. Total. E como você trouxe, né? A importância de colocá-la como protagonista, inclusive nesse momento, né? Exatamente. Sim. Aí no dia seguinte, não satisfeita, ela liga pro cemitério. Gente, isso foi uma coisa... Eu acho assim, eu nunca vou... Ela simplesmente ligou pro cemitério. Ela gostava de usar telefone no Viva Voz. Então ela ligou no Viva Voz do fixo de casa, o celular no Viva Voz e eu do outro lado da linha. E aí ela vira pra moça do cemitério e fala assim, oi, eu queria saber, se eu morrer, por quanto tempo meu corpo vai poder ser velado? Aí a menina do cemitério, tipo assim, como assim? Pega de surpresa, né? Mas a senhora vai morrer de quê? De Covid? Aí ela, não, eu vou morrer de câncer. Mas é porque minha filha mora em Curitiba, então eu preciso saber se vai dar tempo dela chegar. Aí ela falou, não, se a senhora for morrer de câncer, tá tudo bem, a gente aguarda até 36 horas. E aí, ela, depois de desligar, ela fala assim comigo, ó, agora eu preciso que você me ajude a falar com o departamento de anatomia lá da UFJF, porque eu não consegui falar com eles. Eu quero saber como que a gente vai fazer pra doação do corpo acontecer. E aí, assim, um parênteses, né? Você sabia de toda... Só eu e meu pai que sabíamos. Só nós dois que sabíamos. Isso a gente tá falando de 2021. Em 2017, ela viu uma reportagem na televisão de um programa lá da UFJF chamado Sempre Vivo, que era um projeto do Departamento de Anatomia que incentivava as pessoas a doarem o corpo para pesquisa. Falando da importância. Vocês, como profissionais de saúde, sabem da qualidade das peças que são utilizadas, né? Que deixam muito a desejar. E é toda uma burocracia para você ter acesso a um corpo. E aí ela falou, é isso que eu quero. Meu corpo debaixo da terra não vai valer de nada. Então, assim, vou dar oportunidade para os estudantes aprenderem. E aí a gente fez a formalização do processo de doação, que é simplificado. Então você faz uma ficha dentro da universidade que vai receber aquele corpo e você depois faz um documento em cartório afirmando ali o seu desejo, a sua vontade, porque isso tudo combinado depois vai ser importante para a lavratura da certidão de óbito, porque o local de sepultamento vai ser a universidade, né? Sim. E aí ela fala pra mim, não, então agora você entra em contato com a UFJF e vê como que vai ficar a doação. Mas, novamente, eu ia pra Juiz de Fora no sábado de surpresa. Eu falei, não, semana que vem eu resolvo isso. Quinta-feira ela começou a passar mal. Aí na sexta-feira, ela já bastante enfraquecida, ela me liga e fala, minha filha, eu vou ter que ir pro hospital. Eu falei, mãe, mas você falou que não queria ir pro hospital. Ela falou, olha, mas eu tô muito fraca, acho que conversando com a onco, é melhor levar.
Só que ela estava muito fraca já. Meu pai não tinha condição de carregá-la 3 lances de escada abaixo. Fomos chamar a ambulância. E aí, Covid, a ambulância levou, sei lá, 1h30 para chegar. E aí, nisso, tô eu lá em Curitiba, terminando de arrumar malas, porque eu ia pra Juiz de Fora sábado, né? Meu pai me liga. Filha, sua mãe tá morrendo. Aí eu falei, como assim tá morrendo? Falei, me liga de vídeo, eu quero ver, eu quero entender o que tá acontecendo. E aí, quando ele me liga de vídeo, que eu vejo a cena, e aí ela já com aquele ronco, né, a sororoca e tudo mais, hoje eu sei que é isso. Na época eu não tinha ideia, né? E aí eu olhava para aquilo assim, e eu já tinha um certo nível de compreensão que a gente não deve ficar falando pra pessoa ficar, né? Então assim, fica comigo. Não, eu só falava, mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Eu falava, fala comigo, eu te amo. Mas eu já sabia ali naquele momento que ela já tinha partido. O que estava ali realmente era um corpo num processo de morte. E, enfim, e aí foi aquela correria para sair de Curitiba, dar tempo de chegar em Juiz de Fora. E nesse meio de tempo, o telefone do departamento de anatomia, ninguém atendia. Pandemia, não tinha ninguém lá. Aí a vantagem, né, de cidade pequena é que as pessoas se conhecem. E aí eu falei com meu pai, chama o Gabriel, que é um vizinho. E aí meu pai, na hora, assim, falou com o Gabriel, meu Deus, a Luzia doou o corpo para pesquisa, a gente não consegue falar. Aí o Gabriel falou assim, peraí, a pediatra do meu filho tem alguma coisa a ver com o departamento de anatomia. Nossa! Aí ele conseguiu falar com ela, ela arrumou um telefone, e aí eu liguei pra Alice, que era a coordenadora na época, e ela falou assim, olha, o que depender de mim, nós vamos realizar esse desejo. A funerária não queria levar o corpo, porque ficou com medo de fazer algum tipo de preparo daquele corpo e atrapalhar. Mas, gente, o corpo fica numa banheira de formal. Que preparação que vai resistir? Não tem, né? E ela falou, mas tem um detalhe. Eu vou ter que ligar para a reitoria pedir autorização para abrir a UF amanhã para recebê-la. Aí eu falei assim, gente, só podia ser coisa da minha mãe mesmo, né? Seguindo causando. Impressionante. E aí, no dia seguinte, foi o velório, né? E eu não tinha passado por essa experiência. As pessoas, pelo menos lá em Minas, têm uma preocupação muito da hora do sepultamento, que é a hora mais complexa, do cortejo, da despedida. E na hora que se aproximou, eu chamei todo mundo para dentro da capela, nós fizemos uma oração, e aí eu agradeci todo mundo que estava ali, informei que não ia ter enterro. E aí, assim, todo mundo ficou me olhando, tipo, como assim não vai ter enterro? Juiz de Fora não tem crematório. Eu falei, então, gente, não vai ter enterro porque minha mãe doou o corpo dela para pesquisa. Vocês não têm noção. A capela veio abaixo. Todo mundo começou a rir. Gente! Todo mundo começou a rir. Falou, cara, isso só podia ser coisa de Luzia. Não poderia ser de outra pessoa. E aí, a gente levou, né? A funerária leva o corpo para o UFJF. E aí era muito interessante porque minha mãe sempre falava, eu vou viver até os 100 anos. E eu vou viver até os 100 anos. Ela morreu com 62. E aí, lá na UF, quando a gente faz a entrega, a gente assina um documento transferindo essa propriedade do corpo. E aí a coordenadora faz, assim, uma cerimônia, mas ela faz um momento ali e agradece pelo gesto, pela disponibilidade da família, principalmente, porque, igual como acontece com doação de órgãos, se a família não autorizar, não proceder, né, com os trâmites, essa doação ela não vai se efetivar, infelizmente, né? Uma limitação legal que a gente tem aí no nosso país. E aí ela falou, olha, a gente agradece muito, porque além de precisar, a partir do momento que a gente recebe esse corpo, até o momento final de uso, a gente consegue aproveitar as peças por até 40 anos. Eu falei, caramba! Ela vai viver os 100 anos dela de uma outra forma, né? De uma outra maneira. Sim. E aí, assim, a partir disso tudo, eu comecei a viver um enlutamento que eu não conseguia entender aquilo que eu sentia. Eu falei, gente, alguém tem que saber o que eu sinto. E foi aí que o meu processo de entendimento, de luto, de fim de vida, de cuidados paliativos, ele começou para poder aplacar a minha própria dor. Porque assim, eu tinha a sensação de missão cumprida com relação a ela. Eu fiz tudo e além do que eu deveria fazer.
Mas depois? E aí, isso que eu ia te perguntar, esse processo de você ter autonomia e conversa franca com ela sobre a morte, né? Dela te ligar, te dar as orientações, mesmo sem um suporte de uma equipe de cuidado paliativo, pelo que a gente ouve você contando e vê você contando, eu percebo que também lhe ajudou nesse seu processo de enlutamento, né? Que a gente fala de luto antecipatório, que é essa forma, abertamente, né? Porque muitas famílias hoje, né, a gente vê assim que as pessoas não conversam, não se permitem falar sobre isso. E fica um verdadeiro cerco de silêncio dos dois lados. E isso dificulta muito depois quando o ente querido acaba partindo, que você não tem essa oportunidade de ouvir o que era realmente importante para ele. E te ouvindo hoje, já tem alguns anos, mas eu percebo o quanto que isso virou uma outra forma e você ressignificou isso, né? Sim. Sabe uma coisa que você está trazendo tão interessante, de que né, todos somos paliativistas aqui e a gente sabe do impacto dessa abordagem, mas ela não é milagrosa. Não. Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes o paciente, a família, vem com a gente com uma necessidade de que a gente abarque toda a questão do sofrimento, e que eu acho que tem algo muito inerente da cultura. De como que aquela família, aquela pessoa lida com limites, lida com perdas, lida com a morte. E que isso tem que estar antes de qualquer abordagem de cuidado paliativo. Simplesmente uma abordagem ou um profissional paliativista para cuidar de você no momento que você tiver com uma doença ameaçadora da vida não vai ser o suficiente se você não olhou para isso lá atrás. Se você não teve conversas abertas sobre isso. Sim. Então, eu acho que um dos grandes papéis do VimoCast, a gente conversa muito com um profissional que cuida do sofrimento, mas é para todo mundo que tenha acesso a essa cultura do viver e do morrer, que isso precisa ser colocado dentro de casa, independente do nome cuidado paliativo. À medida que a gente vai conversando sobre isso, quando vier de fato uma necessidade desta abordagem, aí sim ela vai conseguir trazer de forma muito franca os princípios que a gente traz. Sim. Faz sentido pra você Total. isso? Né? Te ouvindo, eu ficava muito pensando como que essa família lidava com conversas difíceis, conversas sobre morte dentro de casa, né? Que diante de um processo tão desafiador e tão doloroso, vocês tinham momentos para ter essas conversas. E longo, né? Se pegar juntando com o adoecimento do seu pai, aí foi 10 anos. Foi muito tempo, né? E sem um suporte. E aí esse é um ponto que eu acho que chama atenção, sabe, que você falou, Su. Chama atenção, sem um suporte especializado nisso, vocês ainda conseguiram, da forma de vocês, assim, na intuição e muitas coisas, lidar de uma forma. Sim. E o quanto que a cultura pesa nisso, né? Porque a gente Demais. vê outras famílias que às vezes não vêm trabalhando isso, é chamada cuidado paliativo de fim de vida, o hospice mesmo no final. E aí você não consegue trabalhar com a família nesse sentido, porque a família não tinha uma preparação prévia, a cultura deles era completamente diferente. Assim. E aí, né, agora conversando, inclusive falando para esse profissional, né, que cuida sobre essa perspectiva do viver e do morrer, o quanto que isso impacta demais. A cultura que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando desde a política, desde a cultura, desde todo o momento, para a gente conseguir fazer de fato o nosso trabalho. Sim. Né? O quanto que é desafiador demais, né, essa especialidade dentro do cuidado paliativo. Né? E aí, só complementando assim, eu acho que isso fala diretamente com quem está nos ouvindo. Porque o podcast aqui é para falar muito sobre o sofrimento do profissional. Sim. E aí, isso traz tanto sofrimento, né? Demais. Tanta sensação de frustração, que às vezes o profissional sabe ali o que precisa trabalhar, mas às vezes não há uma abertura, não há um solo fértil para isso, né? E às vezes está muito fora, tem coisas muito antes que não foram trabalhadas na cultura familiar, né? Então Sim. esse é um ponto. Tô até aqui lembrando, teve um paliativista que ele me comentou assim, a minha sensação é que eu tô enxugando gelo. Né? E aí eu acho que isso conversa muito sobre a tua fala do início do podcast, né? Que o cuidado paliativo é da gente conseguir propiciar daquele momento com mais leveza, significado diante de quem é aquela pessoa. Sempre tem o protagonismo. Seja a pessoa exato. Querendo ou não estar no protagonismo, vai ser sobre ela, né? Sim. Eu gosto de dizer que a morte da pessoa diz muito sobre a vida dela. Né? Com Tanto certeza. quando você traz, né, que no momento, no fim do velório, quando você coloca, olha, ela não vai ser enterrada, porque assim ela não quis, né, o corpo dela vai ser levado para a universidade, as pessoas fizeram o quê? Riram e falaram, só podia ser a Luzia. E o quanto que... E a gente gosta muito, acho que é um grande papel nosso, é dizer de forma muito transparente o que significa
você ser um profissional de cuidado paliativo e o que significa você não tomar, não querer controlar esse processo e colocar esse processo dentro de uma caixinha que é o alívio do sofrimento com todas as belezas e o romanticismo. Tem o papel do paliativista, mas também tem o papel de quem está morrendo Sim. e de quem está vivendo junto de quem está morrendo, né? Sim, com certeza. Até voltando um ponto, eu acho que é importante a gente pensar em como que a gente trabalha essa educação em cuidados paliativos com os profissionais, até na promoção do acolhimento do luto profissional. Me lembro que na época da morte da minha mãe, nossa, a oncologista dela ficou super sensibilizada. Ela que foi em casa lavrar o óbito, enfim. Ela foi no velório no dia seguinte, eu acabei não encontrando com ela por conta do trânsito, né? Mas ninguém fala sobre isso. A minha mãe, ela tinha uma marca registrada que ela sempre estava de batom. Então, em todos os lugares que ela ficava internada, o batom era, assim, marca registrada dela. E aí a equipe de enfermagem, todo mundo do andar sempre falava, ó, vou lá no leito lá da senhora do batom. E aí, essa minha amiga que eu falei pra vocês que fez o controle da dor dela, ela trabalha no mesmo hospital e vira e mexe, ela ainda fala, olha, o pessoal outro dia comentou da sua mãe, do seu pai, porque meu pai era um acompanhante, assim, daqueles desafiadores. Então, assim, isso marca. E ninguém olha também pra esse sofrimento do profissional. Sim. Né? Que existe. Ainda que isso, a morte, a perda, elas vá sendo normalizada na prática, não tem como, nós somos humanos. Esse vínculo, ele vai acontecer. Né? Então, pensar também na forma como que a gente acolhe o profissional de saúde, numa roda de conversa, numa preparação, ou como doula, né? Acolhendo também esse profissional de saúde. E esse processo de educação, ele traz... Acho que ele pode trazer muito essa visão do protagonismo do paciente e de trabalhar o desapego. Porque eu acho que as grandes questões que envolvem os cuidados em geral, e muito mais os paliativos, porque eles estão ali lidando no abismo, no precipício da morte, né? Nossa. É o apego. Não, a gente tem que fazer, a família, né? Tem que fazer tudo. Mamãe não pode morrer, papai tem que ficar aqui para sempre. Mas a que custo? Qual é o custo que vai estar agregado? Né? Assim, uns 2 meses antes da minha mãe morrer, a gente numa internação, eu tive a oportunidade de me despedir dela. A gente estava as duas no quarto e foi uma conversa assim muito, muito amorosa, muito franca. E eu falei com ela, mãe, esse corpo sobre essa cama não é você. Esse corpo não te cabe. Eu não posso ser egoísta e querer que você fique mais tempo comigo se você não se reconhece, você não pode ser você. E esse desapego, ele é dificílimo. Eu faria tudo para poder mantê-la viva por mais tempo, por trazê-la de volta, mas qual é o custo? E não era sobre você. Não era sobre o seu desejo, era sobre ela, né? Não é o que eu falo, gente, a gente tem que pensar na hora que você ou que eu morrermos, aí a gente vai decidir sobre a nossa morte. Mas não cabe a gente decidir sobre a morte do outro. Mas isso é processo, isso é construção, isso é desapego. E aí a gente fala, né, dos tipos de amores, às vezes a gente fala com alguns pacientes, enfim, se ama tanto que permite partir. Exato. Que é esse desapego também, entendendo. E aí você comentou, Letícia, assim, em tudo que foi, eu acho que isso vai construindo quem é você, a persona que você tem se tornado. Como que isso te mobilizou, como isso te tocou para as vivências que você tem hoje com doula da morte, em relação às comunidades compassivas? Compartilha um pouquinho também. Até sobre a doula da morte, que eu fico pensando agora te ouvindo, né? Foi nessa vontade de se encontrar com o trabalho, do cuidado de pessoas, enfim, de vida? Ou foi sobre para você conseguir lidar com o seu luto, ou foram sobre as duas coisas? Acho que foi um pouco das duas coisas, né? Um pouco antes da minha mãe morrer, a minha terapeuta falou assim, Letícia, você já ouviu falar de direito médico? Falei, não. Olha. Assim, nunca ouvi falar. Gente, é muito interessante. É muito bom, né? É muito bom. Demais. Aí eu falei assim, não, nunca ouvi falar. Ela falou, então pesquisa. Que eu acho que é isso que você tá fazendo com seus pais. Aí eu, pesquisei. Falei, é verdade. Tem um nicho aí de trabalho. Mas assim, eu tinha medo de largar o meu emprego CLT pra trabalhar com isso. E a minha mãe morre em março de 2021.
eu já estava nesse período fazendo uma formação em direito médico e, em paralelo, eu senti muito esse enlutamento. E eu falei, meu Deus, eu preciso que alguém reconheça essa dor. Porque o processo de luto do meu pai, ele foi muito diferente. Meu pai enterrou a minha mãe e o ciclo fechou. E a vida seguiu. Muito interessante, né? Na época eu não entendia. Hoje eu consigo compreender que o processo de luto é individual. Cada um vai ter o seu. E até porque, né, te ouvindo, o vivenciar o luto pela perda da sua mãe dizia muito de você nomear a sua história de vida, as suas escolhas. Né? Com certeza. Nesse processo, eu fiquei angustiada. Eu falei, meu Deus do céu, essa dor não vai passar, isso não vai aplacar. Aí até que um dia eu descobri uma terapia especializada em luto. Aí eu falei, é isso. E aí encontrei a Mari, que é maravilhosa, que atua nesta área. E aí isso me deu uma guinada. E dentro desse processo, eu descobri a formação como doula da morte. E eu falei, gente, eu acho que eu doulava minha mãe. E eu não sabia disso, né? E aí eu descobri a formação com a Tati, lá do Amortecer. E aí nós casamos de pandemia, ser a formação à distância, porque o instituto fica em Porto Alegre, eu morava em Curitiba. E aí quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, meu Deus, foi isso que eu passei com ela. Eu doulei essa morte, né? E aí, a partir disso, eu já comecei a ter um incômodo muito grande do meu trabalho convencional como advogada de contratos. Falei, e aí? Né? E aí? O que eu faço com isso? Quando a gente vê, a gente não consegue desver, né? Exato. É isso. Você tinha tão sido moldada pela história da sua vida que você não conseguia mais se encaixar naquilo. E aí, o luto, ele trouxe pra mim uma dualidade de muito assim, não vou fazer nada porque vai acabar tudo. Mas por outro lado, como vai acabar tudo? Eu preciso fazer tudo. E aí nisso, eu terminei o meu relacionamento da época, saí do meu emprego e resolvi abrir o escritório de Direito Médico e da Saúde. Online, né? Pandemia. Falei, vamos ver, qual que é o pior cenário? O que pior pode acontecer? Foi uma frase que eu li num livro na época. É dar errado. Eu não ter cliente. E voltar a ter que ser CLT, como advogada, como vendedora, enfim. Mas e se der certo? E aí, nisso, eu comecei a atender um médico aqui, fazer direito médico preventivo ali, atender um dentista. E aí começaram a surgir as demandas de planos, que eram coisas que eu lidei com os meus pais, né? As coisas vão se encaixando, é muito bom. E aí eu fiz a formação como doula e no curso de doula eu conheci o Alexandre, que é da Favela Compassiva do Rio. E assim, eu sou muito desbravadora. Quando eu vou estudar alguma coisa, eu quero entender como que aquilo de fato funciona. E como eu não sou nativa da saúde, para mim é muito importante ter essa imersão em eventos de saúde, em situações reais da saúde, para poder compreender como que as coisas funcionam. E aí eu falei, nossa gente, eu preciso conhecer esse trem. Aí coincidiu do Alexandre ir para um congresso de bioética em Curitiba. Eu o conheci. Ele falou, quando você quiser, você pode ir lá visitar. E aí eu fui no projeto. Hoje eu sou voluntária lá no projeto também. A gente tem um núcleo jurídico, né, de advogados paliativistas, como ele costuma dizer. E o mestrado aconteceu nesse meio de tempo, porque eu era integrante de um comitê de ética em pesquisa e a coordenadora do CEP falou comigo, Letícia, você é professora, você tem que fazer um mestrado. Aí eu, gente, nunca pensei na vida em fazer mestrado. Como advogada já estava bom, né? Aí vem a docência mais profissionalizada, o mestrado, que foi falando sobre a inserção das doulas da morte no serviço de cuidados paliativos no SUS, muito puxado pela questão da Política Nacional de Cuidados Paliativos. E aí, quando eu vi, eu estava aqui em Brasília para fazer o doutorado em bioética. Também falando sobre essa comunicação do paciente em fim de vida, em como que a gente garante autonomia, como que a gente acessa esse paciente, descobre quem ele é, o que ele deseja, né? Então foi numa busca para aplacar o meu sofrimento que os caminhos foram sendo conduzidos para trabalhar realmente com dignidade, de fim de vida, com acesso à morte digna e tudo mais.
E Letícia, até antes da gente continuar, mas só queria que você explicasse para nossa audiência o que é o papel da doula da morte, que eu acho que é importante. Eu acho que a comunidade compassiva, e um grande abraço para o Alexandre, ele esteve aqui conosco, já conhece, mas da doula eu acho que é a primeira vez, eu acho que é importante explicar um pouquinho. Sim, as pessoas estamos geralmente acostumadas com as doulas do parto, que são majoritariamente mulheres que acompanham pessoas que gestam para fazer um auxílio antes, durante e após o parto. Então ela vai conduzir essa pessoa entendendo quais são as necessidades e preferências que essa pessoa tem no parto, preferência de via, se quer analgesia, se não quer. Ela vai estar ali junto do processo ativo de parto, fazendo massagem, manobras e tarará. E aí teve agora não me lembro se ela é uma médica, acho que ela é uma médica americana que conseguiu perceber a similaridade do processo de nascer e do morrer, que envolve processos muito parecidos. E aí ela falou assim, e se a gente pensasse numa doula da morte, numa doula de fim de vida, que estivesse ao lado dessa pessoa, dessa família, buscando essa compreensão, promovendo essa ajuda. E aí o processo começou a se desenvolver e chegou no Brasil no final dos anos 90, início dos anos 2000, muito com essa ideia de ser uma pessoa, um paraprofissional, não necessariamente precisa ser um profissional de saúde que vai atuar como doula, que vai estar antes, durante e após a morte daquela pessoa. Então antes é uma pessoa, a doula vai estar com o paciente e vai buscar fazer com que esse paciente se reconheça e entenda quem ele é, o que é importante para ele. Então basicamente, por isso que eu falei, o que eu fazia com a minha mãe era uma doulagem, mas sem saber. Então, o que é importante para esse paciente? Quer ser entubado? Não quer? Quer ficar internado? Quer morrer em casa? Quer conversar com alguém? Eu adoro praia, igual a minha mãe, adorava praia. Levá-la ao mar é possível? Como que a gente resolve isso? Então, a doula ela faz muito esse entendimento, essa retomada desse protagonismo e auxilia o paciente a planejar como que ele gostaria que esse processo acontecesse. Então, eu quero escrever um diário, quero escrever uma carta, quero ver o mar, enfim. A doula também pode ter uma pegada mais prática, então tem algumas doulas que atuam associando massoterapia, auriculoterapia, aromaterapia, com medidas que vão trazer um conforto para esse paciente, né? Um toque, principalmente, que é algo que se perde muito no adoecimento, né? Tem uma série que eu acho incrível, chamada This Is Us. This Is Us é assim, top séries da vida. E eu sou assim, fã do Randall, que é um dos trigêmeos, né? E a Rebecca, no final da série, a Rebecca, que é a matriarca, ela está adoecida e eles montam uma mini UTI em casa. E o Randall, que era muito próximo dessa mãe, ele fala com a enfermeira, alguma coisa assim, da dificuldade que ele estava sentindo de acessar a Rebecca agora, que eles não podiam mais conversar, que ela estava só sobre a cama. E aí um dos profissionais sugere, você deveria retomar o toque. Leva um creme de massagem, vá massageando as mãos, os pés e vá criando esse ambiente de intimidade, essa retomada desse contato. Vá conversando com ela, né? Então, esse toque ele é muito necessário e a gente perde isso às vezes quando o paciente adoece. E então a doula tem esse papel também de fazer esse contato físico. Se a doula tem um conhecimento jurídico, assim, de alguma maneira, pode auxiliar na construção de algum testamento do direito civil mesmo, além do testamento vital, se ela tiver esse outro conhecimento, algum tipo de benefício. Enfim, a doula ela tem esse papel amplo com o paciente, mas ela também promove um entendimento desse paciente com o familiar, com o cuidador e com a equipe de saúde. E existe também a doula que vai focar no acolhimento do profissional de saúde e depois trabalhar o processo de enlutamento da família. Como que ficam, né, assim, depois. Porque quando a pessoa morre, em média, a gente tem que tomar 100 decisões. Isso é muita coisa. Então, se a gente tiver alguém que possa promover esse entendimento e organizar minimamente, né? Por exemplo, vocês já pararam para pensar que roupa que vocês querem ser velado? Gente, né? Antigamente o homem era terno, aquela coisa social, não sei o quê. Mas e se não foi isso que você quiser, que você queira? Então, a doula ela promove realmente esse acolhimento físico, jurídico, social,
espiritual, se ela também pode ter uma formação como capelã, ou uma questão religiosa, também conversa. Então, assim, na minha pesquisa para o mestrado, eu levei uma frase para a vida. A doula, ela é o canivete suíço humano. Muito bom. Não existe uma doula fazendo a mesma coisa que a outra. Tem uma área muito ampla e não precisa ser um profissional da saúde, né? Na realidade, é muito uma questão prática, às vezes, do dia a dia, né? E pode auxiliar muito nesse cuidado, nesse momento. Ele teve uma frase, acho que foi na pós-graduação que o Alexandre Silva trouxe, que é: todos somos doula da morte. Todos, né? Às vezes sem perceber, às vezes naquela conversa que você tem com alguém, num contexto de fim de vida, às vezes naquele cuidado, às vezes de forma técnica profissionalizada, às vezes cuidando, acalentando. Sim. No processo de luto. Todos nós temos alguma função. E hoje você, pensando agora na sua carreira, como que você hoje se nomeia? Porque hoje tudo que você falando, para mim fica muito claro quanto que, por exemplo, se eu for acessar você, né, como uma profissional, com a Letícia, o quanto que eu vou, né, ter acesso a advogada, a doula, como que hoje isso entra dentro da sua carreira? Acho que uma coisa não tem como se dissociar da outra, né? Principalmente eu acabo recebendo muitos pacientes oncológicos no escritório, que precisam de medicamento, então essa doulagem, ela tá ligada diretamente a esse acolhimento enquanto advogada. E pro testamento vital também? Para a escrita? Então, pro testamento vital também. As pessoas às vezes procuram um advogado para ter um respaldo para elaborar o testamento vital, mesmo sem precisar de fato de um advogado para elaborar um testamento. Que é um ponto importante, né? Que é um ponto muito importante da gente deixar reforçado. Não existe legislação no Brasil estabelecendo quais os requisitos de validade de um testamento vital. Então, assim, registro em cartório é uma precaução, é uma precaução. Porém, não é indispensável. Acho que o mais importante é o entendimento que esse paciente tem com a família, porque é essa família que vai fazer valer esse testamento, e o paliativista ou o médico de confiança que vai estar ali gerenciando isso. Então, assim, hoje as equipes de cuidados paliativos mais estruturadas, elas conseguem fazer o testamento vital do paciente dentro do serviço de saúde, ter esse registro em prontuário. Os softwares médicos têm, às vezes, área específica, né, com a diretiva antecipada ali do paciente. Então, estando como advogada, auxiliando um paciente a elaborar um testamento vital, eu atuo muito mais como doula do que como advogada. Porque não é um documento tecnicamente jurídico, ou único, exclusivamente jurídico. Ele também é um documento médico. Né? Tem um viés jurídico? Tem. Mas não é só isso. Né? Então, essa sensibilidade de entender, de fazer as perguntas com o cliente / paciente, ela vem muito de mim enquanto doula. Porque como que eu vou poder querer saber o que é importante para o paciente se eu não busco saber quem é ele, de onde ele vem, para onde que ele quer ir, o que é importante para ele, quantidade, qualidade de vida, ou as duas coisas, tá com a família, tá com um bichinho. Então, assim, essa construção do testamento vital, ela é extremamente personalizada, e essa sensibilidade enquanto doula, ela é muito maior, assim. É legal te ouvindo, assim, Letícia, porque como que você consegue, né, fazer do direito um instrumento de cuidado, de reparação, de presença ética, principalmente, como você comentou, né, desse abismo com a morte, nesse momento tão complexo da vida para alguns pacientes, né? Isso é sensacional. Sensacional. E queria te fazer uma pergunta. Como que é a abertura hoje das áreas de saúde, especificamente até da área médica, para o profissional do advogado? Que eu acho que é uma questão que o profissional às vezes fica com um pouco de receio. Como que você sente hoje que a gente está aberto para olhar isso? Que o direito é um instrumento de cuidado. É um aliado, né? É um aliado, exatamente. Não tem essa abertura. Ou melhor, estamos construindo isso, né? Sempre tem que ter pessoas, né, que nos conheçam e que entendam o que a gente faz para ajudar a gente a desbravar e abrir esses caminhos. Porque todas as formações que eu vou dar para profissional de saúde,
o começo é sempre aquela coisa meio tensa, assim, igual o gato escaldado que fica assim, né? Todo mundo tenso. Poxa, um advogado, o que vai fazer aqui? Né? Porque a gente traz muito esse estigma de que o advogado é inimigo, de que o advogado tá aqui pra processar. Vai julgar, vai processar. Né? Vai punir. E é uma dor muito grande, né? No médico. Né? Essa coisa da judicialização. Sim. É algo, eu brinco, quase é um fantasma, né? A gente não consegue muito bem entender. E talvez seja pela desinformação. Né? E eu acho que mais do que a desinformação, o excesso de informação que a gente recebe hoje. Então, as redes sociais, elas proporcionam uma propagação imensa de informação e de desinformação também. E o que acaba acontecendo? Assim como na medicina, quando a gente se forma, a gente pode atuar em qualquer área do direito. E vocês em qualquer área da medicina. Mas assim, se você vai procurar... Você tá com um tumor na cabeça. Você vai procurar um cirurgião de cabeça e pescoço ou você vai procurar um ginecologista? Apesar de que ambos, tecnicamente e teoricamente, quando se formam, podem operar qualquer coisa. Entendi. Então, a lógica no direito ela é a mesma. Então, você tem um problema de saúde, você tem um processo ético no CRM, você vai procurar o advogado da família? A maioria dos profissionais acaba fazendo isso. Mas é o cenário ideal? Talvez não seja. Então, a gente acaba tendo um problema prático porque muitos colegas advogados acham que atuar na saúde é responsabilidade civil pura, é consumidor, e não é. Então, chegar no profissional e mostrar que é possível construir uma prevenção e que, olha, se der ruim, você tem um advogado que é aliado, que entende a sua língua, que entende o seu problema, que vai estar ali fazendo essa construção, é muito importante. Mas quebrar essa barreira é difícil. Porque os médicos, assim, têm muito esse medo do processo. E com esse mar de informação, todo mundo é processado. Todo mundo é processado. E aí o profissional que, como eu, atua em defesa médica, ele tem que ter esse papel também de fazer esse acolhimento e de traduzir para o médico quais os riscos ou as diminuições de chances de uma condenação. Porque, gente, na maioria dos processos, a condenação do médico ela é muito difícil. Nós estamos falando de um componente biológico, que é o corpo, inúmeros fatores. E para dar problema, não é difícil. Às vezes não é por uma falta de perícia do médico, é porque as coisas elas são como são. Né? Fica parecendo meio estranho falar dessa maneira, mas a medicina não é matemática. Então, assim, o grande X é o processo de comunicação que o médico precisa ter com o seu paciente. Esse é o grande ponto. Porque a maioria dos processos envolvem falhas no processo de comunicação. E não necessariamente falhas médicas, falhas em saúde. E é legal você trazer isso da comunicação, porque tem um dado do CAPC, que é um Centro Avançado de Pesquisa em Cuidado Paliativo nos Estados Unidos, que mostra que a comunicação é o principal preditor de reinternção em 30 dias. E aí você traz que também é uma das questões em relação a essa judicialização. A risco jurídico. E como que a gente não tem esse treinamento prático? Eu vejo que no direito vocês têm toda uma parte de ensinamento prático em relação a comunicar. Nós na medicina... Em geral não tem. E na saúde, não vou falar só na medicina. Na saúde nós não temos. E lidamos totalmente, diariamente, com comunicação. Comunicação com a família, comunicação com o paciente, comunicação com os pares. E o quanto isso afeta. E aí foi até nesse sentido que a gente lançou a plataforma de comunicação da escuta-decisão, pensando nesse desafio que a gente tem, que os nossos pares têm, e o quanto que isso tem uma importância, que serve de empatia clínica, que vai para essa parte de auxiliar nessa questão de judicialização, nesse suporte com os colegas, o quanto que isso impacta ao cuidado. É tão importante a comunicação e como que ela está no centro, né, Su? Demais. E eu queria te trazer uma pergunta, assim, diante de tantos desafios, o que te faz ficar? Permanecer? É ter a oportunidade, de alguma medida, levar para as pessoas um pouco do conforto que eu consegui ter ao estudar. E fazer com que as pessoas experienciem uma assessoria jurídica, um cuidado de fim de vida próximo daquele que eu consegui proporcionar para minha mãe. Então, a gente tem um conceito que se chama calotanásia, que é a morte bela. Eu acho que é isso que me norteia. É essa possibilidade de, através do meu trabalho em cada uma das frentes, poder aproximar as pessoas de uma morte bonita, com significado. Nossa.
Que forte isso. E diante aí da tua trajetória, além que você comentou do seriado This Is Us, quais são aí outros livros, outros seriados que você possa compartilhar com a gente? A gente gosta sempre de deixar uma indicação para quem está nos ouvindo. Você teria alguma? Eu tenho de um livro maravilhoso. Legal. Que foi, assim, um livro que me ajudou muito nesse entendimento inicial do luto. Que é um livro de um filósofo, poeta gaúcho chamado Fabrício Carpinejar. O Fabrício tem um livro que se chama Depois é Nunca. Esse livro é sensacional. Depois ele lança um que chama Manual do Luto, mas eu ainda prefiro o Depois é Nunca. Porque ele trouxe duas coisas assim que me marcaram profundamente. Minha mãe morreu no dia 26 de março. E todo dia 26 dos meses seguintes eu comemorava aquele aniversário de morte dela. E ele traz no livro esse conceito, que é o aniversário da saudade. Eu falei, caramba, que bonito. Isso é tão o que eu sinto, né? E uma outra coisa, quando ele fala sobre o luto ser um buraquinho no coração. É um buraquinho que nunca mais se fecha. E eu vivia muito essa coisa de tipo, não, o luto tem prazo de validade. Tem que acabar. Cara, 1 ano que minha mãe morreu, eu ainda tô aqui sofrendo. Do nada eu lembrava de uma briga que eu tive com ela quando eu tinha 14 anos. E eu falava, meu Deus, eu fui uma péssima filha. E então o luto, ele é esse buraco no coração e que tudo mais se acomoda ao redor. Mas essa ausência, ela nunca vai ser preenchida. E a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, assim, essas duas coisas no livro, elas me trouxeram um alívio, porque eu consegui encontrar identificação naquilo que eu senti. Então, assim, é um livro fino, mas, assim, de uma potência, de uma genialidade, assim, fantástica. E a gente gosta de perguntar também, Letícia, se você tem algum mecanismo, alguma forma de autocuidado. Que a gente fala muito sobre esse sofrimento, sobre tanto pra gente estar lidando direto ali com as partes técnicas da área da saúde, mas pra você também que recebe pacientes em momentos tão diferentes, famílias com prazos, né? Você falou ali do medicamento do seu pai que demorou 9 meses, um parto para chegar, e famílias nesse momento de a doença teve uma progressão, e um ambiente de alto estresse, de alta carga de demanda. E a gente já viu, na pós, você atuando ali na encenação prática, a gente vê como que esse ambiente jurídico também é muito pesado. Sim. Como que você faz para se cuidar? E você trouxe, né, essa reflexão do profissional de saúde, né, que passa por sofrimentos e eu gosto de dizer que quando um paciente nosso morre, a gente morre um pouquinho também. Com certeza, eu tenho total noção, né? Noção, sensação na pele mesmo. Então, como que você faz para se recarregar diante disso? Essa é só um parênteses, né? Esse lance da gente morrer com quem morre, isso foi uma das coisas que me pegou profundamente na época da morte da minha mãe, quando eu li um livro do... Ai, gente, ele é americano, ele chama Irving Yalom. Ele escreveu com a esposa dele. Assim, é muito interessante esse livro. Como que quando alguém morre, a gente, parte da nossa história morre com aquela pessoa. E a gente não acessa mais essa história, né? Então, isso foi um processo também de entendimento. Mas em termos de autocuidado, terapia, obviamente, tem que estar em dia, né? Porque é uma carga de estresse absurda. Mas há 6 anos eu pratico yoga. Então a yoga me ajuda muito nessa renovação. E uma coisa fundamental, que é difícil, né? Um momento ali que eu consigo não pensar. E é difícil a gente não pensar, né? Uma meditação? A yoga, ela é uma meditação em forma de exercício. Tem a meditação propriamente dita, mas os movimentos, né? Os asanas e tudo, eles são meditativos também. Óbvio que não é toda a prática que a gente consegue ficar sem pensar, né? Vida real. Mas a yoga, ela me ajuda muito a trazer essa consciência pra dentro e trazer o foco pra mim. E falar, olha, agora é o meu momento. E óbvio, ficar vendo série, né? No sofá, assim, sem pensar muitas coisas. Mas a yoga me ajuda muito. É sobre isso, gente, é sobre isso. Por isso que, não é que demorou, né? Precisava ser no momento. Claro. No momento que tinha que ser. Nossa, Letícia, a gente tá assim, né? Muito mexido. Temos que, infelizmente, interromper. Mas, olha, a gente ficaria aqui horas e horas conversando com você, como em muitos momentos passamos conversando. E te agradecer muito pela sua generosidade, pela sua disponibilidade.
e pela sua transparência e sensibilidade, sabe? De estar com a gente nessa trajetória tão desafiadora, sabe? Que é olhar pra vida e pra morte, olhando como elas são semelhantes e complementares. Sim. Letícia, muito, muito obrigado por compartilhar. Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo em casa quer acessar a Letícia. Então, onde as pessoas podem te encontrar? Às vezes tem alguma familiar, alguma pessoa que está necessitando de realmente um contato com o advogado que possa auxiliar nesse caminho. Você tem um contato que você pode deixar? O Instagram é Letícia Correia Advogada e eu tenho um site também, leticiacorreia.com. Dentro do site tem os canais de contato, o link direto para o WhatsApp do escritório e tem também um blog dentro do site que toda segunda-feira eu publico conteúdo sobre direito à saúde. Então vocês podem me acessar por lá. É tão importante você trazer isso, né? Porque acho que você comentou o quanto que a gente tem hoje, pela imensidade de informações, muitas desinformações. Então, quanto que é importante a gente ter acesso a essa pessoa que a gente sabe que vai trazer informações legítimas, informações corretas, coesas, pra gente não se colar em várias questões. Sim. Né? Hoje, a gente até comenta, nos últimos anos, talvez desde a pandemia, houve um boom de cuidado paliativo e que bom, né, de falar sobre isso, né, trazer a importância disso, porém, por outro lado, veio em uma enxurrada de desinformação. Sim. Então a gente quer aqui trazer a nossa grande referência, né, em direito médico, em cuidados paliativos, em direito do paciente, independente do contexto, seja de terminalidade, seja de direito a acesso à saúde como um todo, cirurgia, né, como você. Né? Isso. Exatamente, né? Eu acompanho muito você no Instagram, no TikTok também, que são hoje ferramentas que estão ao acesso de muitas pessoas, né? Então, que bom que você faz esse serviço, realmente, eu diria assim, esse serviço público, sabe? É uma utilidade pública, né? É uma utilidade pública mesmo. E muito. O seu trabalho. E que a gente não tem ideia do alcance. Uma honra estar ao lado dessas pessoas, mulheres maravilhosas. Su, sempre sensacional estar aqui nessa cadeira ao seu lado. Letícia, que maravilha. Falei, era uma conversa, um bate-papo. E eu tenho certeza que você que está em casa aproveitou muito. Então já, deixa seu like. Se você ainda é um dos perdidos que não está inscrito e que não deixou a sua avaliação pra gente no Spotify, no YouTube, não perde mais tempo. Deixa lá. Deixa um comentário. Tenho certeza que a Letícia vai amar responder. Tá, gente? Certo? Letícia, brigadão. Su, maravilhosa. Muito obrigado, meu. Valeu, gente. Obrigada, Letícia. Tchau, gente. Obrigada.